Deu play. Rolando, fissura de rolando, central. É muito tentador acreditar que existe um potencial adormecido no cérebro. Se pelo menos a gente pudesse libertar esse potencial, talvez a gente pudesse falar várias línguas, fazer cálculo muito mais rápido e tomar decisões muito melhores a longo prazo. Existe uma lenda urbana que diz que a gente usa só 10% da nossa capacidade cerebral. Será que existe alguma verdade nisso? Vamos dar uma olhada. Ninguém sabe ao certo de onde surgiu essa ideia de que a gente usa só 10% da nossa capacidade cerebral. A teoria que circula com mais força diz que essa ideia pode ter surgido através de um desentendimento da teoria da reserva de energia. No início do século XX, William James propôs que a gente teria uma reserva energética, que só seria usada quando toda a nossa energia tivesse se esgotado. Ele tirou essa ideia de uma viagem que fez às montanhas, onde falou com alguns alpinistas que contaram para ele uma experiência comum que eles tinham. Eles diziam sentir um cansaço extremo logo no início da subida, que conforme eles insistiam e continuavam a subir, desaparecia, e eles se sentiam melhor do que no início da subida. Em 1907, William James escreveu o livro As Energias dos Homens, onde ele disse: "Nós estamos fazendo uso de apenas uma pequena porção de nossos recursos mentais e físicos." Putz, peguei um spoiler aqui, tudo bem. Ele não fala especificamente do cérebro ou de quantidade de uso, mas quase 30 anos depois, o escritor Lowell Thomas escreveu o prefácio do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e nesse prefácio ele diz: "O professor William James de Harvard costumava dizer que um homem, em média, desenvolve apenas cerca de 10% de sua capacidade mental latente." Esse é um dos primeiros registros do mito dos 10%. Existem outras teorias de como essa noção surgiu, mas nunca se encontrou nenhum registro onde William James ou qualquer outro nome ligado à ciência dissesse isso de maneira categórica. E esse tipo de situação é comum no diálogo entre cientistas e leigos. Muitas vezes uma ideia bem enraizada no conhecimento popular não tem nenhum fundamento científico maior, mas acaba sendo repetido como algo comprovado se alguém distorce um estudo ou a opinião de um especialista, o que é bem comum. Em um estudo realizado pela professora Suzanne Herculano Hausel e veiculado no seu livro Cérebro Nosso de Cada Dia, metade dos entrevistados disse acreditar no fato de que a gente usa só 10% do nosso cérebro. Quando a mesma pergunta foi feita para neurocientistas, 0% deles concordou com essa afirmação. Acontece que todas as evidências que a gente tem apontam para o fato de que essa é uma ideia falsa. Ciência loucura, negando as aparências. Então vamos dar uma olhada em 5 maneiras que a gente tem de demonstrar isso. Exames de neuroimagem funcional já demonstraram atividade em praticamente todas as partes conhecidas do cérebro. E cada vez mais a gente descobre que o funcionamento do cérebro como um todo é importante para várias funções. Por exemplo, os estudos do neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles vêm demonstrando que a gente é capaz de prever o movimento de um animal se a gente acompanhar a atividade de populações de neurônios espalhados pelo cérebro. Mas se a gente reduz essa amostra de neurônios que a gente está estudando, o nosso poder de prever o movimento diminui muito. Foi com isso em mente que eles conseguiram fazer a macaca Aurora jogar videogame só com a força do pensamento. And then we took the joystick away. And Aurora realized that she didn't need to move the arm anymore. She could control that device just by imagining the movement. Se a gente usasse só 10% do cérebro, seria mais óbvio que a gente não visse atividade em todos os lugares, assim como a gente vê agora. Um cérebro humano adulto pesa entre 1.200 e 1.400 gramas, algo equivalente a 2% do peso do corpo. Ao mesmo tempo, 20% de toda a energia usada por ele. Quer dizer, um órgão que representa 2% de todo o corpo consome 1/5 de toda a energia. Um órgão. Um cérebro mais enxuto, com menos neurônios, certamente ia representar um ganho evolutivo imenso. Isso sem falar no problemão que é a desproporção entre a cabeça do feto e o canal do parto. Certamente, a pressão seletiva não ia gostar nada de 90% de neurônios extra, só consumindo energia e não contribuindo em nada no funcionamento. A poda sináptica nada mais é do que a morte de várias conexões entre neurônios que o próprio cérebro faz para organizar melhor o excesso de ligações que existe. Além da poda das sinapses, vários neurônios inteiros acabam morrendo no processo de amadurecimento do sistema nervoso. Desde que a gente nasce até a adolescência, vários neurônios que não contribuem muito de maneira geral com o sistema são tirados de lá ou podados. É por isso, por exemplo, que as crianças vão progressivamente melhorando sua coordenação motora.
Porque essas conexões vão se refinando à medida que o cérebro vai fazendo essa faxina. A gente sabe então que o cérebro descarta aquilo que é pouco utilizado. Então, se a gente usasse só 10% dos neurônios, o cérebro de um adulto teria boa parte do seu conteúdo degenerado. Se a gente usasse só 10% do cérebro, a grande maioria das lesões não ia trazer prejuízo algum. Por exemplo, um AVC ou derrame, lesões traumáticas como uma batida ou até mesmo um tiro iam ter uma probabilidade geográfica muito pequena de acertar exatamente aqueles lugares e causar uma disfunção. Na verdade, o que a gente vê na neurociência, mesmo na prática clínica, é o contrário. Qualquer lesão cerebral, por menor que ela seja, vai acabar impondo alguma sequela, em maior ou menor grau. A gente ainda podia pensar que os neurônios que não estão sendo utilizados se distribuem pelo cérebro. Que todas as áreas parecem estar ativas e funcionando e serem importantes, mas que na verdade vários neurônios individualmente nessas regiões podiam não estar fazendo nada. Acontece que, por questões técnicas e financeiras, vários estudos em neurociência selecionam uma área e dentro dessa área escolhem aleatoriamente um neurônio para registrar a atividade dele. Se a gente usasse só 10% do cérebro, 90% desses estudos não teriam resultado nenhum. Por mais fascinante que possa parecer a ideia de que a gente usa só 10% do cérebro, nenhuma evidência importante nos leva a essa conclusão. Pelo contrário, tudo que a gente sabe em termos de pesquisa científica parece apontar para o fato de que todo o cérebro funciona e é importante. E a gente consegue demonstrar isso de várias formas. Com o exame de neuroimagem funcional, com o argumento... Emocional? Eu falei emocional. Com um argumento evolutivo, com um exemplo da poda sináptica, observando pacientes com lesões cerebrais ou com estudos de observação individual de neurônios. Pelo contrário. Wakanda forever! Mas isso não significa que a gente não possa aumentar o nosso rendimento de várias maneiras. Na verdade, esse é um dos principais motivos de por que estudar neurociência é tão importante. Mas uma pílula mágica que promete liberar o potencial desconhecido do cérebro, como aconteceu com Bradley Cooper no filme Sem Limites, ou qualquer outra forma mística que prometa algo parecido, ainda está longe das previsões científicas que a gente possa fazer com alguma segurança.